Olá, amigos e amigas! Estamos aqui na segunda aula sobre mantras. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e dicas, rituais que fortalecem a prática de entoação de mantras no nosso dia a dia. Gente, esse papo, ele é super extenso. Eu vou dar uma pincelada muito geral, mas eu recomendo para quem gosta desse assunto que pesquise, que se informe, que leia bastante livro, porque é uma cultura sagrada, que exige muito respeito, muita dedicação para entender, né? Então aqui, como a gente está no Ocidente, essa prática faz parte do nosso dia a dia, a gente usa como ferramenta também de proteção, de auxílio, a gente acaba às vezes deixando a história para trás. E a história, a origem é muito importante. Então, só para a gente não ficar muito perdido assim, eu vou trazer uma contextualização rápida. Vamos lá, a gente já falou na primeira aula que os mantras, eles vêm do sânscrito. O sânscrito é uma linguagem hindu, é uma linguagem sagrada. Por quê? O que a gente sabe do sânscrito é que ela é uma linguagem revelada, assim como o aramaico, por exemplo, né, que é muito importante aí para o cristianismo, para a Bíblia, para os testamentos e tudo mais. O sânscrito é essa linguagem que ela foi revelada, ela surgiu. Então tem lendas e histórias, documentos a respeito disso, mas diz a história que a gente conhece que o mantra vem, ele nasceu, ele foi revelado com a linguagem sânscrita. E os primeiros registros que a gente tem de mantra, eles datam de mais ou menos 6.000 a 2.000 antes de Cristo, e o que nós sabemos é que eles aparecem a primeira vez nos Vedas. Os Vedas são escrituras hinduístas antigas, muito antigas, como vocês perceberam, e a palavra Veda basicamente é sabedoria em sânscrito. E aí eles serviram desde aquela época de instrumento mesmo, de ferramenta, para uma conexão espiritual, para proteção, para invocação de deuses. Então, com o passar do tempo, com a prática, com esse movimento de experiência mesmo, foi se percebendo cada vez mais na sociedade que tinha esse hábito de entoar mantras, o quanto eles faziam bem, o quanto eles eram benéficos. E realmente, quando você coloca isso no ponto de vista histórico, cultural, diversas religiões têm, por exemplo, os louvores, tem as rezas, tem as músicas, existem mantras específicos xamânicos também, né? Então, em várias culturas, a gente vê mantras de formas diferentes. É claro que aqui a gente está tratando dos mantras essencialmente orientais, mas a gente sabe que, por exemplo, se eu todos os dias acordar e fizer o Salmo 23, eu posso ter aquilo como um mantra. É uma escritura, ela é uma escritura sagrada, uma escritura que me faz bem, que me conecta com o Deus que eu acredito, por exemplo, tá? Na Umbanda a gente tem, por exemplo, os pontos cantados. Veja bem, eles se assemelham ao Kirtan. O Kirtan são os mantras em forma de canção, com vocalização e tudo mais. Então, a gente tem esses paralelos que a gente consegue fazer, tá? Mas aqui para os mantras orientais, a gente tem essa raiz nos Vedas hinduístas, beleza? Então, como a gente pode fazer para praticar o mantra, entoar o mantra da melhor forma possível? Antes de ir para a prática, eu quero também compartilhar com vocês que a gente pode entoar o mantra em voz alta, cantando o Kirtan, por exemplo, entoando. Eu posso sentar e fazer o mantra Om, né? Aum, em voz alta. Eu posso mentalizar, eu posso escrever, eu posso sussurrar e eu posso também unir a entoação do mantra com imagens. Cada uma dessas formas tem a sua correspondência em sânscrito, em terminologias também, tem os nomes específicos para cada uma dessas técnicas, mas aqui eu não vou entrar nesse detalhe. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma mandala, o símbolo do Om, eu posso pôr ali na tela do meu computador ou ter uma imagem impressa, ficar olhando, mentalizando, visualizando esse símbolo enquanto eu entoo o meu mantra, tá bom? Indo para a prática propriamente dita, o que é importante? O mantra, como ele faz essa conexão, como ele permite essa limpeza, essa abertura, é um cântico sagrado, é um cântico antigo que deve ser respeitado como tradição. É importante então a gente preparar o nosso ferramental, que é mente e corpo.
né? Basicamente, aqui na nossa estrutura material, nós temos a nossa cabeça e o nosso corpo. Então, vamos começar da nossa postura. Eu posso ficar deitado entoando mantra? Você pode, mas é como a gente está dizendo aqui, a experiência completa, com intenção, ela fica melhor se a gente se atém a esse tipo de instrução de como é a forma ideal para ser realizada. Então, postura, por exemplo, sentada na posição de flor de lótus, que é com as pernas sobrepostas, assim, quase perna de índio que a gente fazia, mas as pernas sobrepostas, com as mãos assim, fazendo mudra, uma sobre a outra, as mãos na coxa. Depois eu vou falar dos mudras melhor, mas a gente posiciona as mãos de forma suave e fica com a postura ereta. Por quê? Vamos lembrar lá também que a gente tem os nossos chakras, a gente tem a nossa espinha dorsal, a gente tem os nossos meridianos da acupuntura, tudo interligado. Então, essa postura aqui que a gente tem, ela permite o fluxo de todos esses pontos energéticos e o fluxo até biológico da nossa respiração. Ela permite que tudo isso aconteça de uma forma mais orgânica, com mais fluidez. Então, por isso que essas posturas sagradas são importantes. Para quem pratica yoga, dá para ver também, fazer a correlação com a postura, por exemplo, do guerreiro. Também é uma postura que algumas pessoas usam para entoar mantras e por aí vai. Mas o básico mesmo é a postura ereta de meditação que faz tudo fluir, né? Se você conseguir, enquanto entoa os mantras, visualizar os chakras, visualizar a espinha, visualizar esse ciclo de respiração, melhor ainda, intensifica ainda mais. Falando sobre o local. Gente, é ótimo ter um bosque para entoar mantra, para meditar, ficar perto da natureza, mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, principalmente de nós aqui que estamos na cidade. Então, busque um lugar tranquilo, ponto. Se você tiver a oportunidade de ir para um parque, fazer alguma coisa assim, beleza. Caso contrário, no seu quarto, na sua sala, o que é importante? Um lugar limpo, um lugar organizado. A sujeira, a desorganização, elas trazem uma estagnação energética. Então, nós estamos falando de um momento sagrado, quase de uma reza. A gente vai entoar um mantra para fazer o transporte da nossa mente, para purificar a nossa vida, para evocar uma divindade. Então, a gente tem que estar num lugar que possa receber. Afinal, quando você vai na igreja rezar, quando você vai num templo budista, quando você vai num lugar sagrado, não tá tudo sujo, bagunçado, desorganizado. Sempre tá tudo limpinho, né? Então, aí já tá a nossa dica de que realmente a gente precisa estar num local adequado para isso, tá bom? Sobre o horário. Existem horários sagrados no xamanismo que a gente pode adotar, por exemplo, que são 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e 21 horas, tá? Isso no xamanismo. Então, se você tem a oportunidade, por exemplo, de acordar cedinho, ou na hora do almoço fazer uma pausa, ou no final do dia, são horários propícios, até se você quer meditar, fazer algum tipo de corrente de oração, sabe, por alguém que está doente, são horários legais, em que acredita-se que a gente tem mais presença dos nossos espíritos protetores, guardiões, energias assim, tá? Tem também, do ponto de vista mais oriental, que o horário das 4 da manhã é um horário também muito propício, é o horário em que o prana, essa energia, o chi, né, essa vibração boa para quem crê nisso, ele tá mais presente aqui no nosso plano material. 4 da manhã é o horário também que se acredita que a noite encontra o dia, então por isso que também é um horário especial. Eu não vou acordar 4 horas da manhã para entoar um mantra, é muito difícil. Eu já acordo bem cedo, mas 4 da manhã eu acho que não é muito a nossa realidade. Então vamos preferir uns horários mais alternativos. O que é importante? Um horário que você esteja em paz, um horário que o celular não vai tocar, que o filho não vai entrar correndo, que o cachorro não vai latir. Por isso que, por exemplo, de manhã cedo, bem cedinho, é um horário que normalmente as pessoas escolhem porque, sabe, é difícil alguém te atrapalhar nessa ocasião. Falando sobre alimentação, é importante você estar leve, né? Como eu falei, é corpo e mente preparados para receber esse transporte. Então, eu vou comer um Big Mac? Posso comer, mas a experiência não vai ser a mesma. Então, vamos optar por alimentos mais leves. Existem alguns preceitos, por exemplo,
putz, evitar carne vermelha, né? Tanto é que a gente tem esses estereótipos que a nossa mente cria. Ah, o yogi, a pessoa que pratica yoga, ela é vegetariana e tudo mais. Mas é porque isso acontece naturalmente na vida de quem tá fazendo essas práticas. Eu não vou falar que eu sou 100% vegetariana, eu tô num processo, eu evito muito, eu já fui vegetariana, voltei a comer carne, então eu sei a diferença. Gente, quando você medita, quando você faz alguma coisa assim de energia ou que mexe com isso e tudo mais, a sua experiência quando você come uma carne vermelha ou uma comida mais pesada assim, ela é diferente de quando você não come. Mas isso é do meu ponto de vista. Cada um tem as suas preferências e as suas crenças. Eu acho que é importante a gente também adequar essas práticas para a nossa realidade, porque senão a gente não consegue mantê-las, para de fazer sentido. Então vamos tentar sempre trazer essa correlação para o nosso dia a dia, para o que a gente consegue se adequar melhor, tá? Mas se a gente puder optar por uma refeição mais leve, perfeito. Tomar uma água antes e depois, porque dá aquela limpada, ativa os nossos órgãos, principalmente se for de manhã. A gente passa muito tempo à noite sem tomar água, então quando acorda é importante tomar água para hidratar mesmo, né? A água é a fonte da vida. E basicamente é isso sobre alimentação. E aí, falando sobre artefatos que a gente pode colocar no nosso ambiente no momento do mantra. Aromaterapia, por exemplo, que ajuda bastante, óleos essenciais, se você tiver um difusor, óleos tranquilos, tipo uma lavanda, alguma coisa assim. Incenso, que é mais fácil, mais barato, também mais acessível, acender um incensozinho, alguma coisa do gênero. Ou se preferir, nada, tá? Como eu falei, entoar mantra é uma coisa muito mental. É muito assim o controle da sua mente, como a maioria das práticas, né? Então, você não precisa necessariamente ter artefatos, mas eles auxiliam se você tiver a oportunidade de colocá-los, ok? E falando agora um pouquinho sobre o nosso posicionamento, porque tem isso também. Do ponto de vista do Oriente, é sempre bom você praticar o mantra virado para o leste, por exemplo, porque aí você tá virado pro Oriente, tem tanto no sentido de você reverenciar, quanto também no sentido de você se orientar, né, o Oriente. Então, se você tiver oportunidade, hoje a maioria das bússolas dos celulares tem bússola, então se você quiser mirar para o leste e sentar nessa posição, eu acho que é legal também, aí a prática fica 100% completa. Então, concluindo, estamos falando de uma prática muito antiga, muito sagrada, falamos um pouquinho da história, e para você ter a prática de uma forma com muita intenção, de uma forma que faça referência mais à antiguidade e à origem do mantra, você fica numa postura ereta, numa postura para fluir tudo. Você escolhe um horário adequado, um ambiente tranquilo, silencioso, se for perto da natureza melhor, esteja limpo, organizado. Você pode colocar artefatos de aromaterapia, de incenso, coisas do gênero, pode se virar para o leste e é importante se hidratar, tá bom? Gente, eu acho que basicamente é isso. Então, prepare esse ambiente. Se vocês forem praticar essa semana, colocar um mantra para ouvir, fazer alguns minutos de entoação do mantra Om, que é o mais básico, é você sentar em silêncio, respirar e fazer o Om. Importante aqui, já fazendo me adiantando aqui nas próximas aulas, o Om não é só Om. É um A1, então é meio que Aum, e é bem do interior pro exterior, tá? Então se vocês forem fazer, se concentrem nessa pronúncia A1 e puxem bastante de dentro pra fora, tá bom? E é isso. Beijo, até a próxima.